Agora vamos falar sobre Buffer Overflow. Buffer Overflow, também chamado de Buffer Overrun, é uma anomalia em um programa em que, ao escrever dados em um buffer, ou seja, um armazenamento temporário de dados, a escrita ultrapassa o tamanho do buffer e começa a escrever nos espaços adjacentes. Quando começamos a programar em C, é muito comum usarmos esse statement para ler strings. Porém, quando usamos dessa forma, não especificamos quantos caracteres queremos ler. Se lermos uma quantidade de caracteres maior que o tamanho da alocação que fizemos para o buffer da string, nosso programa pode se comportar de maneiras estranhas, como por exemplo causar um erro chamado segmentation fault. Segmentation fault, ou falha de segmentação, também conhecido como segfault ou access violation, é uma falha causada por um acesso indevido a uma posição de memória protegida. Os segmentos de memória possuem diferentes tipos de permissões atreladas a elas. Os três tipos de permissão são leitura, escrita e execução. Uma mesma região de memória pode ter mais de uma dessas permissões ao mesmo tempo, ou ao mesmo nenhuma delas. Caso o programa tente acessar um segmento de memória de uma certa forma sem a devida permissão, ocorre o segfull. Por exemplo, digamos que uma certa região da memória está marcada para apenas leitura. Se o programa tentar escrever algo nessa região de memória, será causado o segmentation fault. Essas são algumas funções comuns em C que permitem o buffer overflow. Lembrando também que funções supostamente seguras, como por exemplo o fgetS, com um limite de caracteres errado, também pode causar um buffer overflow. Há certas peculiaridades do local de memória em que o buffer está armazenado que pode causar comportamentos especiais em um buffer overflow. Note que a organização desses locais pode variar dependendo da implementação. Por exemplo, uma heap pode funcionar de um jeito em um certo sistema operacional e pode não funcionar exatamente do mesmo jeito em outro sistema operacional. Um ataque de Stack Buffer Overflow, ou seja, um buffer overflow na stack, costuma utilizar certas características da stack, como por exemplo, ela crescer para baixo, ou de possuir o endereço de retorno salvo na chamada da função. Essa última característica pode permitir que um ataque de buffer overflow possa mudar o fluxo do programa e até executar código arbitrário. Temos também o heap overflow, também conhecido como heap overrun, que é um buffer overflow na memória heap. Ataques de heap overflow costumam envolver a corrupção de valores de cabeçalhos de chunks, ou seja, regiões de memórias alocadas ou desalocadas da heap. No próximo vídeo, vamos ver o buffer overflow em ação na stack. Caso você não tenha visto o vídeo sobre pilha de reversa, é recomendado que você veja antes de assistir o próximo vídeo, já que faremos o uso das mecânicas da pilha.